Olá! No vídeo anterior, eu demonstrei como fazer login no sistema QR Code DB e neste vídeo darei uma visão geral do sistema com foco nas funcionalidades administrativas e nos próximos vídeos estarei falando sobre as outras funcionalidades do sistema. Se quiser acompanhar pelo seu computador ou celular, peço que acesse o site digitando qrcodedb.com/login ou abra o app, caso tenha instalado no seu celular. Em seguida, faça o login e será apresentada uma tela semelhante a esta do vídeo, se o seu usuário, claro, tiver a devida permissão. Falo isso porque a apresentação das funcionalidades depende do perfil cadastrado para o seu login. Antes de falarmos sobre as funcionalidades do sistema, é preciso saber que o sistema tem conceito de sessão de usuário, e o usuário terá uma sessão aberta até no máximo 10 minutos sem atividade alguma, e após este tempo, o sistema voltará à tela de login. Veja que ele só encerrará a sessão se não houver atividade alguma no sistema. Do contrário, a sessão é renovada automaticamente. No canto superior direito é apresentado o seu nome, o seu login, o seu IP e a quantidade de espaço em disco ocupado até o momento da conta principal. Se você estiver acessando de um celular, essas informações estarão no final da página atual. O endereço IP, para quem não sabe, é um número exclusivo atribuído a cada computador por um protocolo de internet. O endereço IP tem a função de identificar um computador em uma rede. Existe um ícone de menu onde, ao selecionar a tela, será expandida se você estiver acessando por um computador. No caso de estar utilizando um celular, um menu com as funcionalidades será apresentado. Falarei agora sobre algumas funcionalidades administrativas do sistema. Para isso, selecione no menu Administração e em seguida Minha conta. Nesta tela deve ter as informações do dono da conta e, opcionalmente, o token do Telegram, caso queira utilizar o sistema para a criação de bot. QR Code DB tem integração com o Telegram e permite que seja criado um bot com interações construída no sistema. Você conseguirá criar interações entre os seus clientes e o sistema através do Telegram, inclusive conectar um cliente a um usuário do sistema que fará o papel de atendente do seu produto ou serviço, que também, claro, deverá utilizar o Telegram. Com relação ao bot do Telegram, teremos um vídeo específico sobre este assunto mais para frente, onde falo com mais detalhes e exemplos do que poderemos fazer. Mas em resumo, um bot é um robô que, neste caso em específico, conversará com seus clientes utilizando o Telegram como canal de acesso. Sabe quando você liga para o seu banco e atende uma voz que fica conversando com você e te fornecendo diversas opções entre venda de novos produtos, fornecimento de extrato bancário ou mesmo te encaminhando a um atendente? A ideia é a mesma, porém o canal corresponde a diversas trocas de mensagens entre o bot e o seu cliente. Você poderá criar interações automáticas entre o cliente e o robô, que fica disponível 24 horas todos os dias. O botão acima descrito Tela Principal sempre direcionará o sistema à tela principal e esta tela pode ser configurada. Falaremos ainda neste vídeo sobre como redefinir a tela principal. Ao selecionar o botão Alterar, o sistema retornará com alguma informação de sucesso ou crítica. Fique atento às mensagens apresentadas na tela. Muito bem. Agora no menu, peço que selecione novamente Administração e em seguida Alterar senha. Repare que o sistema tem algumas regras para a definição de senha, e você só conseguirá alterar a sua senha se obedecer a estas regras. Novamente, no menu em Administração, temos os planos, onde o sistema apresentará alguns deles. Ao criar a conta, o sistema habilita um plano gratuito com alguns recursos, e você poderá, quando desejar, alterar o plano atual para um mais conveniente com a sua necessidade. A principal diferença entre os planos é a relação à quantidade do usuário que pode acessar o sistema simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e quanto à utilização de espaço em disco para armazenamento de dados. Ainda com relação aos planos, eles são pré-pagos, ou seja, você paga para utilizar o plano por um período de 30 dias e depois deve comprar novamente o mesmo plano ou outro que desejar após o vencimento dos 30 dias.
Ao comprar o plano, a sua conta será imediatamente atualizada para após a confirmação do pagamento, e o sistema notificará por e-mail sempre que o plano estiver perto do vencimento. Note que após o vencimento, caso não ocorra uma nova compra, o sistema voltará para o plano gratuito. Novamente, no menu em administração, selecione agora a funcionalidade Suporte, sempre que desejar. Você poderá selecionar alguns tipos de suporte. É através dessa funcionalidade que você poderá enviar elogios, sugestões, tirar dúvidas, enviar problemas, fazer reclamação, entre outros. A utilização é simples, basta selecionar o tipo de suporte, digitar a mensagem e clicar no botão Enviar. Agora, novamente no menu em Administração, selecione Equipes. Você desejará criar equipes para agrupar usuários. Entenda que cada equipe é responsável pela execução de tarefas no sistema. Você precisará definir equipes se for utilizar o sistema para gerenciar processos, ou caso utilize o bot do Telegram, onde em algum momento o seu cliente deseja se comunicar com um atendente. Para que isso ocorra, o atendente terá que pertencer a uma equipe, bem como um usuário só poderá executar uma tarefa atribuída à equipe do qual ele pertence. Acredito que fica um pouco difícil entender neste momento a utilidade de definir equipes, sem antes entender de processos e atribuições de tarefas, ou de bot do Telegram, e vinculação aos atendentes. Peço que neste momento apenas que saiba que, se precisar criar equipes, você criará nesta funcionalidade do menu. Para criar uma equipe, selecione o botão Criar equipe e informe um nome para a equipe, por exemplo, Pré-venda, e no campo Nome alternativo, Pre-sales, e clique em Cadastrar. O campo alternativo é opcional e o sistema assumirá o mesmo nome já informado, caso não seja digitado nada neste campo. Repare que o sistema assumirá o conteúdo do campo nome descrito em português. Agora, quando o browser for definido em outra língua qualquer, o sistema apresentará o conteúdo que foi digitado no campo alternativo. O sistema voltará à tela principal do cadastro de equipe e você poderá editar a equipe sempre que desejar, selecionando o botão Editar. Se desejar excluir a equipe, é só selecionar o botão Excluir, confirmar a exclusão e pronto. Atente apenas que, se a equipe já estiver sendo utilizada no sistema, você não conseguirá excluí-la. No canto superior, existe um campo com uma lupa, onde você poderá pesquisar por determinada equipe, digitando o nome da equipe e selecionando em seguida a lupa. Somente ao demonstrar esta tela, você já aprendeu a utilizar mais de 50% do sistema, já que as telas têm um comportamento padrão de uso. Agora será muito mais fácil de entender o resto. O que muda mesmo são as funcionalidades, porém o comportamento do sistema quanto ao cadastro é semelhante. Agora que falamos de criação de equipe, falaremos de criação e definição de perfis no sistema. Para isso, peço que selecione no menu Administração e em seguida em Perfis. De forma semelhante à criação de equipes, você pode criar os perfis do sistema. O objetivo dos perfis é limitar o acesso às funcionalidades do sistema. Imagine que no sistema você registrará diversos usuários para utilizarem a sua conta e que cada usuário terá acesso a algumas funcionalidades. Você não vai querer que todos os usuários possam, por exemplo, alterar o seu plano contratado, não é mesmo? Ou que tenham acesso total no sistema para alterá-lo conforme queiram. E para limitar esses tipos de acesso, é que utilizamos a funcionalidade de cadastrar e atribuir perfis para os usuários do sistema. Vamos criar um perfil. Selecione Criar perfil. Veja que, de forma igual ao criar equipe, você deve também informar um nome e um outro nome alternativo, em outra língua se desejar, e selecionar abaixo as permissões de acesso que este perfil permite. A ideia é que você crie diversos perfis de acordo com a sua necessidade e a necessidade de cada usuário do sistema. No campo Tela Principal, você pode definir qual será a tela que será apresentada sempre que o usuário fizer login. Entre elas, a padrão, que é a tela que é criada junto com o usuário, a tela vazia, que apresentará uma tela branca, e a lista de tarefas, que é uma tela especial que apresenta as tarefas atribuídas aos usuários. Ela só fará sentido se você utilizar o sistema para gerenciar processos. Ainda não presente nesta lista, existem os painéis, que são um conjunto de gráficos que você poderá selecionar para serem apresentados sempre que o login for feito.
porém eles serão carregados quando construirmos os painéis. Veremos isso mais adiante em outros vídeos. Após cadastrarmos o perfil, será apresentado na tela principal de perfis e você, de forma semelhante à tela de equipe, poderá editar ou excluir os perfis. Apenas cuidado com a exclusão de perfis, para não tirar funcionalidade dos usuários indevidamente, porque ao contrário das equipes, o sistema permitirá a exclusão imediata, mesmo que existam usuários vinculados aos perfis em questão. Na prática, se o perfil for excluído, todos os usuários que possuem o perfil perderão acesso às funcionalidades do sistema. Agora vamos selecionar novamente Administração e Usuários. Essa funcionalidade permite a criação de novos usuários do sistema. Note que o sistema registra todas as ações do usuário, ou seja, quando e quem executou determinada atividade no sistema. No QRDB, tudo é registrado. Não entrarei em detalhes de como cadastrar, alterar ou excluir, porque o modo é semelhante ao cadastro de equipe e perfis, já comentado anteriormente. Porém, no cadastro de usuário, você deve ficar atento que o e-mail informado na conta deve ser único e válido por conta. Ou seja, o sistema não permitirá que existam dois logins iguais acessando a mesma conta. É permitido ter o mesmo e-mail em contas diferentes, mas nunca na mesma conta. O login do sistema sempre é o e-mail registrado no cadastro, e é nesta tela que é selecionado o perfil do usuário e as equipes às quais ele pertence. Sim, um usuário pode pertencer a mais de uma equipe, mas somente pode estar vinculado a um perfil. Você pode ainda desativar o acesso do usuário ao sistema sempre que desejar, bastando desmarcar o campo ativo. Note que não existe um campo para a definição de senha. Essa informação é enviada diretamente para o e-mail do usuário, e somente ele deve ter acesso à conta de usuário criada. Note também que sempre que o cadastro do usuário for alterada, uma nova senha será gerada e enviada para o e-mail do usuário por segurança. Se o usuário alterado for o dono da conta, o campo de senha será apresentado e o usuário poderá alterar. Para cada usuário existe um QR Code que é único. Ao clicar sobre a imagem, é apresentada uma segunda tela com diversos tamanhos de QR Code, que, posteriormente, poderá ser impresso para algum uso em particular. Em administração, existe uma funcionalidade chamada Mercado, e no momento em que foi gerado este vídeo, era apresentada uma tela vazia. Talvez não esteja mais vazia no momento em que você está vendo este vídeo. Vamos entender o objetivo desta tela. Trata-se de uma tela reservada para modelos de processos já prontos, disponibilizados para cópia e reutilização. Neste caso, você poderá copiá-los gratuitamente ou comprá-los com um clique de botão. Quanto às funcionalidades Telegram e ScriptBot, apresentarei um vídeo específico para a criação de bots e integração com o Telegram. Nos vemos no próximo vídeo.